Olá, Lucas. Boa tarde, tudo bem? Olá, tudo bem, Rosiane? Tudo bom? Tranquilo. Estou aqui testando equipamento porque esses dias acabou acontecendo ou do meu vídeo não funcionar ou do meu microfone não funcionar. Então já Ah, eu duvido. estou testando aqui para dar tudo certo. Então manteremos a forma normal, né? Você colocará os vídeos. E depois nós temos os 8 minutinhos da apresentação do vídeo, mais cinco, não, mais 8 para perguntas e respostas. E na Uhum. sequência passamos para o próximo trabalho, é isso, né? Uhum. Eu. Rosiane, eu acho que tá dando microfonia. Acho que tá ok. Eu não tô conseguindo, eu não sei o que acontece aqui no meu computador. Vamos testar já enquanto eles não chegam, se o meu áudio tá saindo direitinho dos vídeos? Pode ser? Antes eu tentei, não. Um trabalho será o meu mesmo. Ah, Então, sim, ótimo. se você. É no share screen aqui que eu coloco. Eu vou Isso, tentar. Eu é coloquei. share screen. Tá aparecendo agora a tela. Está aparecendo a sua tela. Vamos dar uma olhada no áudio. E também está aparecendo a autora, o som dela parece que está bom também. Acho que na hora que você colocar a tela maior, Aham. Não, só para testar a questão do som, que era um medo. isso, porque só para eu ver que está bem baixinho o som dela, não sei se é o som dela mesma ou se é o seu, porque a sua voz está super boa, assim, Exato. uma qualidade super alta, a sua voz, mas a voz dela está bem baixinho. No meu, eu não sei o que está acontecendo, que está saindo, eu acho, questão do microfone e a saída de som tá dando algum probleminha. Ontem eu moderei acho que foi ontem? Não, antes de ontem, um consórcio. E aí também aconteceu isso. Olá, boa tarde, Renata, tudo bem? Boa tarde, Renata. Estamos aqui só Boa ensaiando, tarde. Eu estou aprendendo, tá? Para mim é uma novidade, a minha primeira participação. Ah, que certo? maravilha! Seja bem-vinda. Muito obrigada. É bem bacana. Primeira participação a gente não esquece, e com certeza vão ter outras aí para te continuar a tua carreira. Muito obrigada. Terão, né? Eu assisti a da manhã também. Bacana. E amanhã eu estarei como. Aí eu vou ter que entrar mesmo para fazer essa função. Ah, também vai ser debatedora amanhã? Amanhã sim. Ah, que bacana. Também é bem, né, bem legal de participar desse momento. Eu gosto bastante. Só vou testar aqui, viu, Gurias? Que é bom já, Renata, a gente vê, né, do volume, isso vai sair agora. Não tem um local para aumentar no próprio vídeo, Lucas? Ontem, Tem quando eu... aqui, ó. Ah, Tá, e ele ó. vai só até aí mesmo? Só até Entendi. aqui. Ó. E até. Aparece a minha tela também, que aparece o máximo de volume? É. Parece. Aparece tudo da sua tela, mas o som dela agora parece até que nem saiu. É. Parece que Então, agora ficou um pouquinho pior. Rosiane, será que tu consegue testar no teu Eu vou fazer exatamente isso. Só um minutinho, deixa eu só verificar aqui. tranquilo? Ah, acho que você tem que sair. Vou sair. Deu. Da onde vocês são? Eu estou em São Paulo. São Paulo. E tu, Eu Renata? também. Também Também, sou só de eu São que não. Paulo.
Tá na fé, Rosiane? Eu, no momento, não. Não. Eu estou em casa. Ah, coisa boa. É. Deixa eu acessar aqui, porque eu estou com uma tela do SEMIARD aberta ali, mas é um trabalho burocrático que o moderador tem que fazer. Então, já deixei a tela ali aberta, Eu também, tentando. né? Tá, deixa eu ver. Acho que esse daqui. Peraí, deixa eu ver se é aqui. Acho que é aqui. Isso. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Paula Monteiro. Vê se ficou melhor. Da Universidade Federal da Paraíba. E juntamente com a professora Camila Cristina, também da Universidade Federal da Paraíba, elaboramos esse artigo intitulado Estratégias de Enfrentamento... Ele só parece estar em 1.5. Tá rapidinho. Capacidades dinâmicas, no qual vou dar início à apresentação agora. Bom, cada vez mais as organizações, elas estão inseridas em ambientes competitivos, complexos e instáveis. Isso dá Mas eu acho que é ela mesma que fala rápido. Deixa eu só tentar voltar aqui. Tranquilo. Acho que ela tentou agilizar ali para conseguir os 8, né? É, exatamente. Por isso que tá rapidinho. A vantagem competitiva é essa capacidade de bem, se eu parar aqui o áudio dela agora. Diante de um cenário instável, de um ambiente dinâmico. E um exemplo desse ambiente como esse é o cenário da pandemia da Covid. E tem a opção também de quem quiser apresentar os 8 minutos também, né? Eu apresentei hoje, por exemplo. No formato híbrido? Houve isolamento social. Isso. É que senão saiu o áudio, daí tivemos que fazer essa opção, né? Ah, certo, tá. É, porque eles pedem, né, que seja apresentado durante a transmissão do vídeo. A minha voz saía ou a minha voz cortava? Agora tá saindo perfeito. Aquele outro vídeo, ele tava muito rápido. Então, mas acho que foi ela mesma, porque não tem... Tava bem difícil de entender, assim, tava muito rápido. Deixa eu tentar colocar um outro. Será que tem a opção no YouTube de 0.75 é auxiliar? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Tem 0.75, seria melhor. E aonde você está vendo isso de 0,75? Que eu nem sei onde que é isso. Tá vendo? Ah, tá. Tem o embaixo ali da tela, né? Tem tipo uma engrenagem no YouTube. Tem uma engrenagem. Deixa eu só tentar compartilhar a minha tela para verificar o da... Ou compartilha a minha e te mostro também. Ah, tá. Não, tudo bem. A gente tenta aqui, ó. Tá, vamos. Aonde é aqui? No ombro dela aqui, eu acho que é o... Depende... No ombro dela, bem embaixo, ó, tem uma... Como se fosse uma engrenagem, um parafuso. Ah, tá. Tu clica nele e velocidade de reprodução em cima. Ah, tá aqui normal. Tá, eu vou ver se o da outra, então, não está acelerado, né? Exato. Junto com o professor Dr. Paulo Feitosa, do artigo Competitividade Turística e Corrupção. Vocês estão vendo? Uma análise global. Mesmo volume que o meu, né? Nós optamos por fazer uma... não está tão mais elevado, não. Comparativa de alguns índices que justamente medem... Tenta compartilhar a tela de novo. Ela tinha uma opção, parecia um pouquinho mais... Como o próprio título quando compartilhava. Então, nós... Com 3 opções em cima. Deixa eu ver aqui. Fecha e compartilha de novo. Tá. Vamos ver aqui. Só coloca na opção para compartilhar. Não sei. Ou eu posso fazer isso. Ali, ó, Advanced. Não, tem mas aqui a janela individual. Não tem. Aqui, shared som. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Se melhora. Olá, meu nome é Giovana Mendes. Eu sou um professor doutor. Nesse ficou melhor? Ficou melhor. Certo. Então, eu vou... Nesse trabalho
trabalho, nós optamos... Vou parar aqui o dela, porque o primeiro que aparece para mim, na verdade, é o meu próprio trabalho, Isso. mas eu acho que eu vou deixar o meu por último, Fica à vontade. porque aí a gente consegue... primeiro eu vou passando os vídeos aqui, aí depois, quando eu encerrar, eu coloco o meu e depois a gente abre para perguntas e respostas, porque não tem um quarto trabalho, são só 3 mesmo. É uma sessão mais enxuta. Renata, o seu trabalho é o de... Eu sou suplente. Ah, você é suplente. Ah, então estamos em casa. Isso. Olá. Olá, Aline, tudo bem? A Aline Marques, ela apresentaria hoje de manhã, mas ela testou positivo para a Covid, então ela não esteve na sessão, e aí agora ela está por aqui, mas está com Covid, está convidada, né, Aline? Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo Tadinha. bem? Prazer estar com vocês aqui, viu? Vou acompanhá-los na sessão, assistindo os trabalhos. Uma pena que eu não vou conseguir apresentar, mas vai ser um prazer estar com vocês aqui. Espero que tu esteja bem. Como é que tá a coisa aí? O pior foram os 2 primeiros dias, mas assim, comecei a melhorar. Só a tosse, enfim, aquela coisa chatinha, mas já tô melhor, graças a Deus. Nessas horas a gente agradece as vacinas muito. Com certeza. Tô com a câmera desligada, com certeza. Mas vai ser um prazer estar com vocês aqui. Ah, digo mesmo. Esperar mais. Bem, também entrou a Paloma. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Paloma, boa tarde, Giovana. Vamos aguardar só mais um minuto oficialmente, né? Caso venha entrar mais alguma pessoa, e damos início à nossa sessão. A Giovana, você que vai apresentar, Giovana? Acabei de ver que estava com o microfone desligado. Mas sim, sou eu. O professor Paulo comparecerá? Não, ele não vai poder estar presente. Certo. E Paloma? Você que fará a apresentação. Paloma está sem microfone. Acho que está conectando ali, né? Está conectando o áudio. Ah, é? Para mim não apareceu. Está aparecendo a opção ali na Paloma. Certo. Vamos aguardá-la? Paloma, qualquer coisa, se o áudio ele não estiver funcionando, pode escrever no chat, só para a gente ter certeza como está aí a situação. Certo. Vamos só verificar, então, o primeiro trabalho, Hospitalidade, Turismo e Capital Social, quem vai apresentar? Esse é o meu trabalho. É o teu, desculpa, é o segundo. Podemos Tá. até começar por ele, enquanto os outros vão acessando, não tem problema. Tanto faz. Então, Né? vou começar a sessão, vou formalizar, tá, Rosiane? Certo, combinado. Boa tarde aí, gurias. Tudo bem com vocês? Estou aqui no Rio Grande do Sul para começarmos a nossa sessão de turismo e hospitalidade. Espero que todos estejam bem, né? Dentro das possibilidades. Quero desejar sempre boas-vindas, né? Todo dia é um começo aqui no SEMEAD, é um evento muito importante. Alguns com alguns anos e outros iniciando, né, Renata? Então, prazer da gente estar começando essa jornada. Espero que tenham longos anos, né? Eu estou há 8 anos aí no SEMEAD, espero ter mais 8 e por aí vai. Então, vamos começar a nossa sessão com essas apresentações, como foi combinado. Serão 8 minutos do vídeo que vocês enviaram e após mais 8 minutos, onde vai estar aberto para questionamentos, compartilhamento. É o momento onde nós vamos trocar figurinha, eu sempre digo. Não é hora de fazer crítica, da gente ficar nervoso porque alguém falou algum determinado ponto. É hora de acolhimento, de troca e, com certeza, uma forma da gente estar melhorando o nosso trabalho para uma futura publicação, que é o que SEMEAD normalmente
comenta, ok? Então, primeiro trabalho vai ser o teu, Rosiane. Isso, então eu sou a professora Rosiane, estou aqui moderando a sessão, juntamente com o Lucas, como debatedor. Faço minhas palavras do Lucas, sejam todos muito bem-vindos, tenho muito sucesso na apresentação de vocês. Não é o momento, como ele mesmo mencionou, de críticas, mesmo que, às vezes, aquilo que a gente mencionar aqui possa parecer uma crítica, mas, no fundo, é uma contribuição aos trabalhos, né? Nós teremos um espaço para perguntas, e nesse momento é sempre bacana porque dá a oportunidade ao autor de comentar um pouquinho mais a respeito daquilo que ele teve que sintetizar nos 8 minutos, né? Então, é mais por esse motivo, então fiquem bastante tranquilos e tranquilas, né? E assim, eu iniciarei com o compartilhamento da minha tela para a apresentação. Lucas, eu vou pedir a você depois para fazer a contagem dos 8 minutos, porque nessas contagens eu, de fato, acabo me perdendo. Também vou anotando. Eu me empolgo com a fala e esqueço. Exatamente, eu me empolgo, se deixar, quando ver vai ser 6 horas, mas vamos controlar. Certo, precisamos controlar, então vamos lá. Então, está aqui. Apresentarei a vocês o trabalho de qualidade do Instituto Capital Social. Deixa eu só aumentar aqui. Pronto. Eu coloquei naquela modalidade, Lucas, mas parece que não está muito bom mesmo, tá? Então, a gente vai ter que ficar mais quietinhos para escutar. Verdade. Olá. Apresentarei a vocês o trabalho de qualidade do Instituto Capital Social, mas revisão sistemática da literatura. Sou a Rosiane Barcelos Marques. Estou tentando aqui ver se está alguma situação, mas não. Análise do Rosiane Barcelos Marques. O trabalho tem como concepção a análise dos 3 termos, hospitalidade, capital social, na literatura publicada nas bases Web of Science, Scopus e JSTOR. Para tanto, ela segue como uma programa de pesquisa a seguinte frase: quais as características visuais da literatura que discutiu a teoria do capital social e a hospitalidade, cujo objetivo é, então, analisar esses 3 termos e encontrar outras intersecções que pudessem, então, nos revelar como essa literatura está sendo empregada nas pesquisas desses autores que publicaram em periódicos, né, especializados nessas bases. Para o capital social, é importante a gente frisar e reforçar que ele, como um conceito, está associado à ideia de como as pessoas se relacionam e como que essas relações podem resultar, né, em uma possibilidade de estabelecimento de vínculos, de relacionamentos, e então, mais adiante, serão trabalhados, né, dentro de outros aspectos. Por exemplo, como as pessoas se relacionam em redes sociais, como as pessoas se relacionam gerando conhecimento umas às outras, como as pessoas se relacionam num aspecto mais voltado às estruturas sociais existentes numa sociedade. Na hospitalidade, discutimos, então, nas relações sociais, no sentido de entendimento de como que essa relação gerou um resultado hospitaleiro ou hostil. Então, como que essas relações aconteceram de fato. Já no turismo, quando vamos falar do turismo, estamos discutindo a perspectiva daquele que recebe, né, em um determinado destino turístico, se essa relação com o turista era se dá de forma harmoniosa ou não. Então, fazendo a relação entre os 3 conceitos, nós vamos entender como que as relações sociais se estabelecem a partir de um princípio que é quando você está fora de sua casa, se você é bem recebido ou não. E o que, então, né, geraria de resultado dessas relações nesses ambientes, tanto o ambiente comercial, quanto o ambiente social, quanto o ambiente privado, doméstico, ou seja, no interior dos lares. A ideia principal desse trabalho é conhecer essas relações dentro do ambiente organizacional,
Mas, para isso, foi-se a literatura para identificar como que essa literatura analisou essas relações, em que momento, em que espaço, de que forma, em quais condições. Né? Então, esse foi o motivo, né, do trabalho. Bem, em relação ao método, foram pesquisados, então, nas bases JSTOR, SCOPS e Web of Science, os termos capital social, política e prosperidade, utilizando o booleano AND, ou seja, apenas artigos que tivessem realmente o emprego dos 3 termos. Dentro dessa perspectiva, foram encontrados 55 artigos que foram analisados na sua totalidade. Para esta análise foram empregados, então, os softwares e plataformas Mendeley, NVivo e Excel, com o sentido de organizar o conteúdo, né, da pesquisa para posterior análise. Como resultado, foi possível identificar que é uma literatura recente, é uma discussão recente, né, porque de 1999 até 2014, há aí uma média de 1 a 2 artigos publicados por ano, a partir de 2016. Então, essa quantidade começa a aumentar, chegando aí em 2017 com 7 artigos publicados e com 9 artigos publicados, sendo que de 2022 até abril, quando essa pesquisa foi realizada, já tinham 4 artigos publicados com os 3 termos, mostrando como que esses termos estão sendo inseridos na literatura. Dentre os resultados e artigos analisados, o fator de impacto dos periódicos estão aí entre 0,9, 1,6, mais 2,2, 2,5, 1,6. Dentre eles, nós temos 2 artigos que têm fator de impacto SJR 7,6, mostrando que também nos periódicos renomados e qualificados, muito bem qualificados, esses assuntos, esses termos também foram publicados e tem, né, essa condição de análise, né? Ou seja, nós conseguimos analisar artigos que, de fato, né, têm uma massa crítica já considerada, dado o seu fator de impacto. Bem, na abordagem dessas pesquisas, ou das pesquisas que foram analisadas, foi possível encontrar 21 artigos com abordagem quantitativa, 26 artigos com abordagem qualitativa e 8 artigos com abordagem mista, mostrando que, primeiro, quase equilíbrio entre quanti e quali e também a presença, né, da abordagem mista, considerando 55 artigos e considerando que é um tema que está aumentando que vem aumentando nos últimos anos. Quando falamos dessas abordagens, é importante reforçar e até trazer para a discussão o alcance de resultados, né, tanto do método quantitativo, quanto do método qualitativo, quanto do método misto. Pensando que o método quantitativo ele tem essa prerrogativa, de trazer resultados que possam ser ampliados, enquanto o qualitativo está muito mais focado naquele resultado específico que foi obtido. Né? Então, a gente tem as duas situações ocorrendo quase com o equilíbrio. Então, poderíamos dizer dessa forma. Bem, as palavras-chave, né, foram analisadas e no total de 280 palavras-chave de todos os artigos foi possível encontrar com frequência ou com maior frequência palavras como gestão, inovação, conhecimento, capital intelectual, rede de mídia social, os recursos natural, ambiental e verde, entre também, claro, incluindo aí os 3 termos: capital social, turismo e hospitalidade. Então, o que nos apresenta é que essa literatura recente, uma discussão que vem aumentando recentemente, mas já é uma literatura com um olhar muito voltado ao debate organizacional, de gestão, e até mesmo, né, no que tange ao conhecimento, ao capital intelectual e ao capital humano, que são outros assuntos que estão orbitando a discussão do capital social. Bem, como conclusão, é possível identificar, então, que essa literatura, ela traz esse olhar mais organizacional do capital social, das relações sociais, os resultados dessas relações, assim também como mostra
que esse conteúdo é um conteúdo mais contemporâneo aos nossos dias, né? Em termos de abordagem, as abordagens, né, foram utilizadas em quanto quali também incluindo o método misto, que traz muitas informações a respeito da gestão administrativa, dos negócios, entre outros aspectos. Agradeço a todos pelo apreço aqui ao meu trabalho e me coloco então à disposição para as dúvidas, caso, ou comentários, essas contribuições. Uma boa apresentação a todos os trabalhos aqui nesta sala e muito obrigada. Isso aí, parabéns. Obrigada. Bem, agora Então, como autora eu aguardo vocês, né? o veredito, né? Rosiane, falar um pouquinho, tirar aqui melhor. Toda vez que eu leio um trabalho, eu fico pensando, né? Esse trabalho, da onde surgiu? Ele faz parte de algo maior? O que tu poderia dizer a respeito dele, da construção? O que tem por trás nesse bastidor? Eu fiquei bem curioso, assim. Porque tu faz ali uma busca, tentando entender, né, esse contexto, da onde vem. São vários fenômenos, na verdade, né? O próprio resumo ele já mostra, né? Capital social, qual era o objetivo do trabalho em si? Ele foi feito como algo pontual ou ele tem uma perspectiva maior? Esse trabalho, ele tem uma perspectiva maior, que é fazer uma pesquisa de campo, buscando encontrar as características dessas relações, tá? E também, o objetivo inicial, na verdade, o trabalho ele começou em 2019, um pouco antes da pandemia. Então, toda a ideia da pesquisa era, de fato, trabalhar com uma pesquisa quantitativa, incluindo tanto a escala de capital social, quanto a escala de hospitalidade, quanto as questões voltadas ao turismo, né, no que tange ao seu conceito maior. Mas, infelizmente, com a pandemia, isso não foi possível ser realizado, e como essa abordagem ela é interna às organizações, quem teria que responder seriam, por exemplo, as pessoas do RH ou, né, aquelas que são responsáveis pelas atividades da empresa. Na nossa área, infelizmente, a pandemia fez com que ela ficasse praticamente fechada por muito tempo, e as pessoas ou foram demitidas, ou quando retornaram com uma carga de trabalho muito grande. Então, esse acesso ficou um pouquinho complicado, né? Acabando a pandemia e aí retornando as atividades no setor do turismo, houve novamente essa intenção de fazer essa atividade, mas ainda não conseguimos uma quantidade grande de respondentes. Então, ou seja, né, esse é o cenário maior da pesquisa. A relação entre os três termos, ela iniciou das minhas pesquisas no campo da hospitalidade, da discussão teórica que eu já venho fazendo no campo da hospitalidade. Então, a proximidade teórica entre o conceito de hospitalidade e o conceito de capital social me fez pensar que, ao invés de buscarmos métricas de desempenho nas organizações, apenas no lado financeiro, nos resultados, né, em termos de captação de clientes, captação e identificação de satisfação desse cliente, eu comecei a repensar um pouquinho essas características, porque também tenho artigos publicados com esses termos e com esses objetivos, mas eu comecei a ficar inquieta com relação a isso, né? Porque eu penso que as atividades do turismo e da hospitalidade, elas vão um pouco além de resultados financeiros, de resultados muito técnicos. E por esse motivo, então, houve a intenção de trabalhar com a sociologia econômica, né, e não a economia ortodoxa, vamos dizer assim, e essa foi o passo inicial da pesquisa. Então, o trabalho que está sendo apresentado aqui, ele tem esse debate, ele é um fragmento desse todo, né, e ainda estou construindo a pesquisa propriamente dita. Que bacana, então traz ali primeiro uma pesquisa que gera uma inquietude e uma provocação, né? E quando surge, então, pós 2019,
fazendo uma interpretação, tá? Pelo que eu li e aquilo que você fala. Surge uma pandemia no meio que, com certeza, né, é uma disruptura no nosso sistema, que tanto já falamos, mas eu acho que para o turismo, esse teu trabalho agora, até pelo que tu falou, no pós-pandemia, é super interessante, porque traz um desafio fantástico para a área do turismo, né? Acredito que até março agora de 2023, nós vamos ter um período bacana de um ano, digamos assim, de turismo aberto, né? De sem máscaras, voos voltando. Acredito que a partir daí tu vai conseguir ter um artigo que chama muita atenção, né? No ambiente pós-pandemia. O próprio SEMEAD, ele traz a questão, né? Muitos artigos durante a pandemia. Foi um período interessante de se estudar cientificamente, mas agora temos um novo mundo se reabrindo com cara de antigo, mas o turismo teve que se reinventar. E o que que a gente aprendeu com a pandemia? Mas agora já passou, né? Entre aspas, temos alguém aqui, né? Com Covid, mas é outro ambiente social agora, né? As pessoas vão, né? Fizeram as vacinas, tem seu passaporte. Então, eu acho que tem um potencial incrível, até porque esse teu artigo ele já faz um levantamento do que tu vai ter de literatura. Só escrever mais referencial e aplicar. Então, a minha visão é essa e deixo para as outras pessoas aqui, os colegas, têm alguma pergunta, alguma contribuição? E o que que tu acha, assim, também, Rosiane, enquanto fala? É essa perspectiva? É um trabalho para... Eu não sei a tua formação, tu já é mestre, doutora? Sou doutora, formada, na verdade, meu mestrado é em economia, minha graduação é em economia, e o meu doutorado é em administração pública e governo. Aqui eu amo isso, essa carreira inteira. A gente consegue fazer muita correlação, até pelos aspectos econômicos, tanto o econômico a nível financeiro quanto comportamental, né? O que que gera nesse comportamento pós-pandemia? Muito legal. É uma perspectiva bacana de futuros estudos. Então tá, né? Já que não surgiram dúvidas, estão tímidas. Brincadeira, todo mundo, né? Ansioso para apresentar. Vou passar para o segundo trabalho, tá? E seria o competitividade turística e corrupção, outro assunto bem em voga sempre, né? Quem que vai apresentar? Oi, sou eu. Ô, Giovana, Tudo bem? Tudo certo. tudo, tudo tranquilo. Rosiane, tu consegue colocar de novo, Sim, por favor? eu vou fazer isso agora. Deixa eu ver, tela individual, foi o melhor que a gente conseguiu, né? Uhum. O volume vai ficar um pouco mais baixo, infelizmente. Deixa eu só aumentar aqui a tela. Olá, meu nome é Giovana Mendes, eu sou coautora, junto com o professor Dr. Paulo Feitosa, do artigo Competitividade Turística e Corrupção, uma análise global. Nesse trabalho, nós optamos por fazer uma análise comparativa de alguns índices que justamente medem a corrupção e as práticas de competitividade turística nos destinos. Como o próprio título diz, é uma análise global, então nós inicialmente entendemos que fazemos uma análise de todos os estudos já realizados anteriormente, justamente para basear a parte teórica do artigo. Bom, pensando na corrupção e nessa relação com a competitividade turística, a definição de competitividade turística ela não tem um consenso. Então, ao longo do tempo, ela foi relacionada a diversos fatores, inclusive o principal deles era o preço. Então, antes era uma relação muito ligada ao preço. Então, se um destino ele tinha preços mais acessíveis, mais baratos, ele recebia mais visitantes, enquanto se outro destino tinha preços mais caros, ele recebia menos visitantes. Depois de estudos e mais estudos, foi entendido que essa relação, o preço é apenas uma pequena parcela
da competitividade turística como um todo, e não a maior parte. E a competitividade turística, então, foi classificada, e para o presente de trabalho, nós optamos por atrelar esse significado ao bem-estar da população. Então, o bem-estar da população aparece em alguns estudos como um fator essencial e crítico que caracteriza a competitividade turística. Ou seja, a habilidade de você desenvolver esse destino turístico é importantíssimo que seja levado em consideração também o bem-estar da população ali residente. E, além disso, a capacidade de preservação desse ambiente para que seja possível os descendentes utilizarem dos recursos naturais do mesmo local. Então, atrelando a competitividade turística ao bem-estar social da população ali presente, nós comparamos com corrupção. A corrupção, como é de conhecimento, é uma prática considerada ilegal e que está atrelada à falta de integridade envolvida nas relações. Sejam relações envolvendo a sociedade civil ou setor público, setor privado. A partir desses estudos que foram realizados previamente, foi entendido que muitas vezes a corrupção e a competitividade turística acabam por... o turismo ele pode ser um potencializador do desenvolvimento social ou não. E a corrupção está atrelada a esse desenvolvimento na medida que ela desvia recursos que poderiam ser atribuídos para desenvolvimento social de determinada região, e ela desvia esses recursos para uma forma para pessoas que não tem a ver com isso, né? Então, as pessoas desviam os recursos, conseguem tirar esses recursos de cena, e aí, principalmente, as populações sofrem com isso, né? Principalmente as populações mais necessitadas. Então, um dos estudos traz que em países mais desenvolvidos, essa percepção é menor porque os recursos básicos, os serviços básicos já estão assegurados. Então, saúde, educação, moradia, segurança, ele já tá segurado para a população. Enquanto para populações mais em desenvolvimento, a gente entende que isso é ainda pior, porque as populações não têm pleno acesso a esses setores de educação, saúde e tudo mais. E aí, quando a corrupção vem, isso acaba prejudicando ainda mais. E aí, nos países já desenvolvidos, os valores que seriam desviados para a corrupção, eles seriam reinvestidos na sociedade para mais desenvolvimento, seja em tecnologia ou, enfim, novas tecnologias e o que for. Bom, pensando no trabalho em si, nesse artigo, nós utilizamos como base dois índices, um de percepção de corrupção e o outro o índice de turismo e viagens, que a gente compara ambos os índices para entender se há uma relação, qual que é a relação, né, entre a corrupção e a competitividade. A partir de uma análise primeiro descritiva e depois quantitativa, nós entendemos que há uma relação linear positiva entre ambos os índices. Então, falando de forma simples, quanto maior a percepção de corrupção em uma localidade, menor é o índice de competitividade turística, ou seja, a gente vê menos competitividade turística em locais mais corruptos. Depois das análises, foi proposto uma possível divisão em clusters de países que se agrupavam em relação a esses dois índices. Então, foram propostos 4 clusters de acordo com essa divisão, e no trabalho está melhor descrito quais foram os países, como a gente entende a divisão de cada um deles, e é por nível, né? Então, o primeiro cluster, ele tem
maiores níveis de países que têm maiores níveis de corrupção e menores níveis de competitividade, até a gente chegar em maiores níveis de competitividade e menor de corrupção. Então, os níveis estão de acordo com isso. Acredito que esse seja um resumo. Eu me coloco à disposição, assim como o professor Paulo, para eventuais dúvidas, e queria agradecer a oportunidade de estar presente nesse seminário. Obrigada. Parabéns. Olá, meu nome é... Opa. E aí, Giovana, tudo bem? Tudo certo. De onde tu vem? O que que tu pode falar? Igual programa de TV, né? Da onde tu vem? Quem tu é ali? Eu vejo que é teu professor, né? Teu orientador. E depois o teu trabalho. Tá, eu estou me formando em turismo pela Universidade de São Paulo. Olha E aí que- esse trabalho foi justamente um trabalho de TCC. Inclusive a Rosiane esteve presente na minha banca. Olha que bacana. E uma coincidência, quando eu e o Paulo vimos que você estaria aqui, a gente achou curioso. E aí, depois disso, nós decidimos transformar em um artigo, justamente para poder submeter aqui ao evento. Então, essa é a história. Que bacana. Sempre eu gosto de entender a história por trás. E já tem esses encontros. E aí, Rosiane, o que que tu pode contar como banca, então? Então, eu fiquei muito feliz quando vi o trabalho da Giovana. Primeiro, na verdade, eu reconheci o título, né? Falei assim, esse título não me é estranho. Aí depois eu vi o nome do Paulo, né? Do professor Paulo Feitosa. Daí eu falei assim, de fato não é estranho, né? Esse trabalho eu conheço. E aí, quando eu fui fazer a leitura do artigo, eu fiquei feliz em vê-lo naquele formato de artigo, porque eu tinha visto no formato de trabalho de conclusão de curso, né? Então, conheço bastante o trabalho da Giovana por esse motivo. E eu lembro que, à época, nós conversamos a respeito dessas relações entre corrupção e crescimento econômico, que são termos bastante amplos, né, quando a gente vai para a literatura, e ainda é uma literatura que é um conteúdo que, na literatura, ele não está muito claro ainda, né, a relação entre corrupção e crescimento econômico não está bem definida, né, em termos de massa crítica. Então, o que a Giovana está fazendo é mais uma contribuição a esse tema. Eu tenho também um artigo de corrupção que está publicado na revista Turismo em Análise, e por isso que nós participamos desse momento lá do TCC, né, da banca de TCC da Giovana. Mas ela está de parabéns. Foi muito bom te encontrar aqui, Giovana. Eu espero que o seu artigo seja publicado para em breve podermos também utilizá-lo, né, nas nossas pesquisas, nas nossas publicações. Então, parabéns, só tenho que te parabenizar. Que bom, Olha obrigada, só. Rosiane. Um prazer te encontrar de novo aqui. Que bacana, eu adoro esses encontros. SEMEAD sempre permite esses momentos, ainda mais entre professores e alunos. Vocês estão iniciando aí uma carreira, se Deus quiser, cada vez mais promissora, que vão continuar anos aí com nós no SEMEAD. E o que eu posso falar, sim, Rosiane, não, desculpa, Giovana, teu trabalho, assim, ele tem um potencial incrível, traz, assim, um assunto que pouca gente ainda trabalha, principalmente na área do turismo e da administração. É uma pesquisa que tu pode aprofundar a nível de mestrado, né? Eu acho incrível tu entrar até num doutorado para fazer essas correlações. Vamos imaginar uma amostra como o estado do Rio de Janeiro. Não vou entrar nem no aspecto político partidário, isso vamos separar. Mas o Rio de Janeiro passou durante décadas com os seus governadores sendo presos, enfim, e é a cidade mais turística, digamos assim, do Brasil. E o que isso influencia? As Olimpíadas, as obras públicas que muitas vezes são feitas para dar suporte, né, para a própria capacidade turística. Acho que o teu trabalho ele é bem exemplificado, porque ele traz uma teoria robusta, né, explicando um assunto muito complexo. De novo, entra aí na parte da professora Rosiane, que é o aspecto da economia, né, a questão do consumo, das necessidades, o turismo e o papel
que ele tem relevância. Eu acho que também é outro trabalho que tu pode aprofundar, quem sabe aí continuando na fé, né, com mestrado, e aprofundando mais dentro de uma amostra, uma cidade, uma região do Brasil, né, escolher uns 3 pontos turísticos e entender, né, o que acontece aí com a corrupção nesses estados. Claro, tu vai ter que pegar daí casos concretos, né, o que foi de fato um trânsito julgado dentro do direito, né, o que aconteceu de fato, comprovado corrupção, porque tudo a gente fala, né, fulano é corrupto, ciclano é corrupto, tá, mas quem foi condenado de fato, né, obras como, vamos dar um exemplo, de novo, Olimpíadas, né, ou o próprio Rio de Janeiro, que tem muitos casos, né, os governadores que foram presos, não sei nem por que agora, momento de dizer, né, o que é o impacto que isso teve, né, tanto na saúde quanto também em infraestrutura dessas cidades que vai ter impacto, como por exemplo no Rio de Janeiro quando chove, inunda a cidade inteira e por aí vai, São Paulo, né, as questões estruturais aí de São Paulo que a gente fala, né, de corrupção também que vão influenciar em, sei lá, ciclovias, turismo em parques, enfim. Meu trabalho tem um potencial incrível. É a minha visão, né? Eu gostei muito e tu pode ir além. Oi? Lucas, deixa eu só pedir a apresentar aqui a Elizabeth Kiokuada, que está aqui presente. Ela levantou ali a mãozinha, então provavelmente ela fará uma passagem por aqui. Vamos lá. Olá, Rosiane, Lucas, colegas. Eu estou na entrada da fé, então se tiver barulhento, desculpem, mas eu não podia deixar, né, como coordenadora dessa área, de dizer da satisfação, de pelo menos pescar alguma coisa das discussões, da participação, né, do apoio, do respaldo e da organização do SEMEAD, tá bem? Então eu vou deixar vocês tranquilos para seguirem nas discussões. Há muitos anos que, quando me perguntavam já há tempos qual era o maior problema do Brasil, eu sempre apontei como corrupção e o pessoal ficava um pouco horrorizado. E, particularmente, quando a gente trata de turismo, a gente precisa ter um olhar muito atento, porque, ao invés de ser uma política pública de ação, acaba sendo um duto de distribuição de recursos. Então, a gente acaba vendo muitas não boas práticas, né? Péssimas práticas. Então, que vocês consigam seguir aí com as discussões e cada vez mais ampliando, né, esse olhar que eu acho que não só contribui para o setor, mas contribui para o país, tá bom? Tá? Vou deixar vocês. Tchau. Boa sessão. Ótima contribuição, professora. Está um dia bonito na fé. Lindo, que vontade de estar lá. Tá vendo? Tá bom? Tá bom para vocês. Tá aí. Ótimo trabalho. Querida. Até mais. Tchau. Tchau. Agora vamos então para o nosso último trabalho, sessão mais rápida, né, com 3 trabalhos, que é o de, vamos ver aqui, as estratégias de enfrentamento. Quem vai apresentar, então? Só um minutinho, deixa eu só retornar aqui as estratégias de enfrentamento. Deixa eu só já colocar o vídeo aqui, e aí eu compartilho a minha tela. Tela individual, só um minutinho. Essa apresentação que eu preciso ajustar aqui, né? Está na velocidade de reprodução normal, a legenda está desativada, qualidade 75p. Então, acho que está normal, né? Deixar, então. Pela questão do tempo, né? Vamos só retornar aqui. E agora parece até que ficou só um minutinho Cristina, mais. Também da Universidade Federal da Paraíba. Olá, pessoal, eu espero que estejam... A autora está presente, os autores estão presentes, a Paloma, sim, né? Certo? Sim. Então, vamos lá.
todos bem. O meu nome é Paloma Monteiro, sou aluna de Administração na Universidade Federal da Paraíba e, juntamente com a professora Camila Cristina, também da Universidade Federal da Paraíba, elaboramos esse artigo intitulado Estratégias de Enfrentamento à Crise da Pandemia da Covid-19 no Setor Hoteleiro, um olhar a partir das capacidades dinâmicas, no qual vou dar início à apresentação agora. Bom, cada vez mais as organizações elas estão inseridas em ambientes competitivos, complexos e instáveis. Isso se dá a diversos fatores, como mudança tecnológica, a própria globalização e também fenômenos que acontecem e impactam diretamente na economia e na sociedade. Nesse sentido, é necessário que os gestores eles combinem, eles integrem os recursos e os ativos organizacionais a fim de alcançar uma vantagem competitiva. Uma das bases teóricas que se propõe analisar a vantagem competitiva é as capacidades dinâmicas, que vem nesse sentido de analisar os recursos, os ativos, diante de um cenário instável, de um ambiente dinâmico. E um exemplo desse ambiente como esse é o cenário da pandemia da Covid, que enfrentamos recentemente, né? Onde houve o fechamento do comércio, de diversos cenários econômicos, houve isolamento social, enfim, aconteceram diversas mudanças e os gestores tiveram que adaptar a forma de entregar o seu próprio serviço. E um dos setores que foram afetados também com as ações do enfrentamento da Covid foi o setor hoteleiro, porque as pessoas não estavam viajando, a maioria dos hotéis tiveram que fechar suas portas, tiveram que realmente dar uma pausa nos seus serviços. E esse estudo ele foi realizado na micro-região do Brejo Paraibano, que conta com 8 municípios altamente turísticos e potencialmente estratégicos, né, que estão inseridos em roteiros, como o Caminho do Frio, é conhecido nacionalmente, e a partir disso que eu falei, chegamos ao seguinte objetivo, a partir da ótica das capacidades dinâmicas, identificar as estratégias de enfrentamento à crise gerada pela pandemia da Covid em um hotel localizado na micro-região do Brejo Paraibano. Na sessão de referencial teórico, foi abordado sobre a estratégia e as capacidades dinâmicas. A estratégia é um plano, algo que funciona de forma consciente e pretendida para lidar com alguma situação. E na literatura há uma variação de concepções teóricas sobre o conceito da estratégia, mas frequentemente ele é utilizado em relação com a vantagem competitiva. E para analisar a vantagem competitiva, existem diversas bases teóricas, e uma delas é as capacidades dinâmicas, que surgiu em meio às críticas à RBV. A RBV dizia para a gente que a vantagem competitiva é alcançada a partir dos recursos e capacidades que a organização possui. Só que as capacidades dinâmicas vêm apresentar o contexto para a gente, o ambiente dinâmico que uma organização pode estar inserida e que ela deve mobilizar a fim de alcançar uma vantagem competitiva. Nesse sentido, a capacidade dinâmica consiste na capacidade que a empresa tem de integrar, construir e reconfigurar as competências internas e externas capazes de lidar com ambientes dinâmicos. E existem 3 tipos de capacidades dinâmicas, no qual nosso roteiro também foi estabelecido, que são as capacidades de detecção, apreensão e reconfiguração. Detecção seria basicamente perceber e interpretar os estímulos do ambiente. A apreensão seria saber aproveitar essas oportunidades e a reconfiguração, recombinar os ativos e a estrutura organizacional. Na seção metodológica, foi utilizada a abordagem qualitativa de caráter descritivo, uma vez que o objetivo estava em descrever e compreender as características de determinado fenômeno, que no caso foi as estratégias que o hotel utilizou. É um estudo de caso único, visto que o objetivo era estudar um caso em profundidade e aplicado ao seu contexto real, e a técnica de dados, de coleta de dados utilizada foi a entrevista semi-estruturada, a fim de compreender a percepção da entrevistada. Foi realizada em abril de 2022, via Google Meet, e a entrevistada foi a diretora-geral do hotel. Por questão de confidencialidade, o hotel será denominado de Hotel Alfa, e a técnica de análise de dados utilizada foi a análise de conteúdo. A partir das informações, foi possível codificar os dados e extrair os significados. Na seção de resultados, eu vou fazer uma breve caracterização do hotel. O hotel está localizado no município de Bananeiras, Paraíba. Foi fundado no ano de 2014 e possui em média 18 funcionários, compreendidos entre diretora-geral, diretora do hotel, o chefe de cozinha, as camareiras e auxiliares. Segundo a entrevistada, o principal diferencial do hotel consiste em seu potencial histórico, pelo fato de ele estar localizado em uma antiga estação ferroviária, né, que foi desativada, e com isso traz muitos aspectos culturais e históricos que fazem com que o hotel seja diferente na percepção do turista. E aqui está o quadro de resultados, onde estão inseridas as estratégias de enfrentamento à crise adotadas pelo Hotel Alfa.
O nosso roteiro ele foi estabelecido nas 3 capacidades: detecção, apreensão e reconfiguração, e os nossos resultados também foram obtidos a partir delas. Como vocês podem ver aí, na coluna de detecção, há algumas práticas identificadas pelo hotel, que foi a observação informal e o monitoramento do mercado pelas redes sociais. O hotel não conta com uma tecnologia de ponta para identificar essas mudanças, mas pela própria observação informal dos gestores e o monitoramento nas redes sociais, eles conseguiram identificar as mudanças que estavam acontecendo. E algumas oportunidades percebidas foi o fato da cidade ser turística. Mesmo com a pandemia, não houve a diminuição de turistas na cidade. E também teve a necessidade de desenvolvimento de novos produtos e serviços e o consumo constante e crescente do delivery. E a principal ameaça foi o fato da suspensão das atividades presenciais. Já a capacidade de apreensão, que é saber aproveitar as oportunidades, podemos citar aí os agendamentos de hospedagens e refeições, o delivery no restaurante, a comercialização de cestas de cafés e combos, o uso de novas tecnologias, aplicativos de QR Code, e um exemplo é o cardápio, que se tornou digital, e as medidas preventivas nos procedimentos. Já a capacidade de reconfiguração, que é a capacidade de recombinar os arquivos e a estrutura organizacional, tem as ações no serviço de delivery, que o hotel busca trazer novamente o delivery para o seu uso no hotel, que foi pausado com a reabertura do hotel. A inclusão no roteiro de charme, que é um roteiro que conta com instalações modernas de valor histórico, e hoje o hotel está se preparando para se inserir também nesse roteiro, e as medidas sanitárias, que hoje são um procedimento operacional padrão do hotel. E na sessão de conclusão, o setor hoteleiro da microrregião do Brejo Paraibano, ele é amplamente reconhecido pelos meios de hospedagem alternativos que possui, que atendem às necessidades dos turistas e às diversas experiências que ele busca. Desse modo, considerando o caminho percorrido nesse trabalho, pode-se dizer que o objetivo foi alcançado com sucesso. Os achados desse estudo permitem afirmar que as capacidades dinâmicas apresentam alto potencial contributivo para as estratégias de enfrentamento à crise gerada pela pandemia da Covid-19. Uma limitação encontrada nesse estudo foi a dificuldade de acesso e disponibilidade aos gestores hoteleiros. E essas sugestões de estudo futuro seriam a aplicação de estudos de casos múltiplos envolvendo outros hotéis da região e a ampliação do número de entrevistados, considerando também os colaboradores e turistas. Aqui estão inseridas nossas principais referências e muito obrigada pela atenção. Muito bem, muito obrigada. Lucas? Opa, parabéns então ali, né? Quem fez o artigo e a Paloma que está aqui junto com a gente. E o que eu posso falar primeiro, eu vou dar uma sugestão antes de passar a palavra para vocês e elogiar, ir além. Seria interessante que no título fosse colocado estudo de caso, pois o título ele acaba trazendo uma expectativa e a outra. Vou até dar um exemplo aqui. Deixa eu ler exatamente. Estratégias de enfrentamento à crise da pandemia de Covid no setor hoteleiro. Então, quando tu lê, tu parte do princípio que tu vai ter uma amostra maior de setor hoteleiro. Tenta colocar, então, um estudo de caso em um hotel no Nordeste, um estudo de caso em um hotel paraibano. Fica mais fácil, pois uma amostra é menor, né? Tu tá com um estudo de caso, ele é rico, traz ali uma quantidade de informações, da vontade de ir no hotel, né? Conhecer, participar. Essa gestora tem uma visão muito ampla. Eu falo sempre com um estudo futuro, né? Estudo futuro, no caso, tu publicar ele numa revista. Então, quando colocar numa revista, ver ali o título, pois ele traz uma expectativa e a outra. Não estou falando que ela é negativa, e sim, só que não fecha ali. Até nas sugestões futuras, tu fala, né, que sejam feitos múltiplos estudos de caso, aí sim cabe esse título perfeitamente, tá? Feita essa sugestão, ou né, divagação, né, foi, enfim. Paloma, conta quem tu é, a tua profissão e o que gerou assim esse trabalho. Bom, boa tarde, gente.
Eu sou de Bananeiras, na Paraíba, e esse estudo ele foi realizado aqui, mas antes de falar sobre ele, eu vou contextualizar um pouco. Já faz 3 anos que eu trabalho com a professora Camila, iniciei num PIBIC com ela, onde a gente estudou a competitividade do destino turístico de Bananeiras. A partir daí, eu desenvolvi meu TCC também, já puxando para os hotéis. Eu quis analisar os hotéis a partir da visão da RBV. Também publiquei no ENAPAD o artigo fruto desse PIBIC, ano passado. E esse ano, a gente veio com essa proposta de estudar as capacidades dinâmicas nos hotéis também. Só que a gente teve bastante dificuldade, e isso é perceptível nos resultados e também no título do trabalho, porque a gente não conseguiu entrevistar outros gestores. Essa foi a principal dificuldade da gente, tanto que essa entrevista com essa gestora foi conseguida ali, nos 45 do segundo tempo. Foi a única que aceitou. Então, tipo assim, a gente teve que realmente espremer para conseguir ter esse resultado. Aí eu acredito que é muito perceptível essas dificuldades, né? Mas é só relatando que aconteceu por conta disso. A coleta de dados está ótima, né? Tu cumpriu ali o que tu promete no artigo, no objetivo. Conseguir essas amostras, essas coletas, às vezes acaba até inviabilizando o estudo e a gente desiste antes de começar, porque como eu vou chegar em determinado hotel, vai liberar determinada informação, principalmente no estudo de caso, que é uma entrevista, então tem medo de colocar o nome do hotel, coisa que esse hotel teve a humildade e a capacidade de nos auxiliar, né? Porque auxilia toda uma sociedade, tanto acadêmica quanto gerencial. Sim, parabéns. E deixo aberto aqui para a Rosiane, professora, Renata, Aline, para que vocês também falem um pouquinho o que acharam do trabalho. Paloma, só uma questão até técnica ou burocrática aqui da nossa atividade. Eu só queria checar com vocês o seguinte: a Giovana comentou que o Paulo não comparecerá, né? Não compareceria à apresentação. E no seu caso, Paloma, a sua coautora também não. É isso? Isso, ela está de licença e não pôde comparecer. Tá certo. Então, todos os autores que de fato apresentaram estão aqui. Eu compadeço da sua inquietude, também angústia, né, em virtude de não conseguir a quantidade de respondentes, ou nesse caso, de participantes, as suas entrevistas. De fato, a pandemia atrapalhou muito essa etapa da pesquisa, que é a coleta de dados, né? E muitas vezes também nos deixou, no meu caso, como a minha pesquisa ela tinha sido delineada em 2019, ela acabou também perdendo um pouco do conteúdo, porque as pessoas têm agora em mente o que aconteceu na pandemia, e já não sequer, às vezes, lembram do que era antes, né? Então, parece que aquilo que você moldou enquanto teoria, enquanto conceito, enquanto estrutura, desenho da pesquisa, aí você olha agora e fala assim, mas espera aí, agora isso não existe mais, porque as pessoas estão falando de outras coisas, né? Então, de fato, a pandemia nos desafiou enquanto pesquisadores, e agora nós estamos tentando reencontrar, né, esse início, meio e fim daquilo que a gente delineou. Mas o que você conseguiu trazer já é um degrau da pesquisa, né? E a gente pode dizer que tudo aquilo que você conseguir a partir daqui vai acabar te ajudando e contribuindo com esta análise um pouquinho mais ampla, às vezes até confirmando o que você encontrou nesse hotel, ou até mesmo, né, desconstruindo algumas das narrativas da sua entrevistada, né? Então, parabéns pelo trabalho, pelos obstáculos enfrentados e por estar aqui conosco apresentando. E o trabalho, você mencionou que ele já está em andamento em publicação, é isso? Não, eu falei assim dos outros trabalhos que eu já vim apresentando com ela, com a professora. Isso, aí teve um que foi publicado, eu apresentei ano passado no ENAPAD, e agora esse no SEMEAD. Parabéns, muito bem, isso aí. Obrigada. É assim que a gente começa, é assim que a gente vai crescendo, né, nessa área da pesquisa que é tão importante para todos nós que estamos aqui na comunidade acadêmica.
E agora sim, Lucas, podemos abrir as perguntas dos demais autores de artigos. A gente pede que pelo menos uma pergunta seja feita para cada um dos apresentadores, né, para que eles possam também serem prestigiados nesse momento de perguntas e respostas. Vamos aproveitar, gente. Assim, estamos aqui no evento e é bacana essa parte, são 3 trabalhos, estamos com todos os autores. Vamos, né, vocês alunos novos que estão iniciando a trajetória na área da pesquisa, vamos aproveitar então e tirar uma dúvida aí. São 3 trabalhos muito bem feitos. Enquanto eles vão elaborando as perguntas, eu vi que você já colocou aqui a avaliação da sessão, o link de avaliação da sessão. Então, a gente pede que todos vocês, né, façam a avaliação dessa sessão, que está sendo apresentada agora. A Débora fez uma pergunta. Do CNEAD, e também colocou aqui a sala de networking, né? A gente pede, então, que ao término da sessão vocês acessem a sala por meio deste link e também contribuam com outras pessoas, conheçam outras pessoas, é muito bacana, porque senão fica só, a gente vem aqui, apresenta o trabalho, vai embora, parece que o evento se perdeu, né? Tantas coisas nós fizemos para estar aqui hoje, nesse momento, e só apresentar parece que é pouquinho, né? Então, tentem participar também das outras atividades, que vai ser bem legal. A Débora fez uma pergunta. Pode, se você quer ler, ou eu leio. Oi, Débora. Essa pergunta é direcionada a quem? Gostaria de saber qual foi o maior desafio durante a realização da pesquisa. Ótimo. Qual foi o maior desafio para vocês? Giovana, qual foi o maior desafio? Acho que talvez, pessoalmente, eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade. Na verdade, assim, todos os artigos, a grande maioria da produção que tem sobre o tema é em inglês. E aí, considerando que são artigos acadêmicos, eles são mais pesados, assim. E aí, em outra língua, fica um pouco mais cansativo. Então, acho que para mim, pessoalmente, a parte de leitura em outra língua, num artigo acadêmico, foi o mais cansativo, assim, o maior desafio, a maior dificuldade. Mas acho que foi isso. Tranquilo, então. E tu, Rosiane, o que tu pode falar do teu trabalho, então? Bem, o meu desafio, eu diria que a gente já acabou até comentando aqui, foi essa questão, né, de dar continuidade a uma pesquisa quando você está no processo. O início da pandemia foi muito difícil para todos nós, né? Então, em alguns momentos eu pensei em desistir, porque eram tantos os problemas de saúde na família, as preocupações, né, com a família. Então, por um momento eu abandonei essa pesquisa, abandonei as pesquisas de uma maneira geral. Dei continuidade apenas às outras atividades que eu tinha, e quando eu já estava, então, mais habituada, vamos dizer assim, com a ideia da pandemia, né, parece que você respira fundo e fala assim, nossa, agora eu estou conseguindo entender o que é tudo isso dessa pandemia, né, e aí eu retomei, então, as atividades e recomecei a pesquisa. Então, o maior desafio para mim, de uma forma geral, né, com todo esse processo, foi ter a calma, a tranquilidade, a cabeça, né, mais tranquila, o foco, porque a gente sabe que toda vez que você faz a leitura de um texto, se você não tiver, né, no momento mais tranquilo da vida, você pode ler aquele texto 10.000 vezes, que parece que você não entende, parece que aquela é um outro idioma daqueles que não existe, né, uma possibilidade de aprendizado. Exato. Então, ou seja, esse foi, acho que foi o momento mais crítico para mim. Agora eu estou retomando, ainda a passos bem menores do que os do passado, mas foi por aí o meu maior desafio. Eu vejo também que muitas das pesquisas, elas estão tendo uma dificuldade pelo aspecto
temporal, porque elas chegam ali a 2020 e depois quer continuar coletando e mudou tudo. Tem que jogar, às vezes, o dado fora, começar de novo pandemia, acaba a pandemia e começa outro aspecto. Há essa dificuldade, né? Acho que alguns estudos vão ser interessantes, falar o antes, o durante e o depois. Mas é a dificuldade mesmo. Exato. E Paloma, o que que tu conta aí? Qual o principal desafio aí, dificuldade durante a pesquisa? A minha foi essa mesmo, essa quebra da expectativa versus realidade. Porque no início, eu e a professora, a gente pensou um cenário lindo, um cenário maravilhoso, né? A gente tinha o contexto ali, um cenário incerto que os hotéis estavam vivenciando também, e também a microrregião do Brejo Paraibano, assim, ter municípios que têm hotéis que são potencialmente estratégicos, a gente achou que conseguiria ter mais entrevistas. Só que foi muito difícil ter essa aceitação por parte dos gestores, eles são muito receiosos, e também, ao mesmo tempo que eu estava coletando essa entrevista para esse artigo, eu também estava coletando do meu TCC, que também era em hotéis. Aí, assim, a dificuldade aumentou, né? Aí também deu aquela vontade de desistir, mas, assim, a gente tentou, né? A gente estava ali no auge, no referencial teórico, no método, tudo bem, tudo bom, mas quando foi chegando essa parte da coleta, deu assim, uma desanimada, assim, meio que desandou um pouco, né, por conta dessa dificuldade de acesso a eles. Tanto que essa entrevista, ela foi, assim, a gente conseguiu já em cima do prazo mesmo. Tanto, por isso que eu digo que deu para sentir que faltou algo assim. A dificuldade foi essa. Existem alguns jargões como, né? Foi o que deu. A amostragem tem que ser muitas vezes por conveniência, aquele amigo que tu conhece, aquele lugar onde dá. Pois as empresas ainda têm uma dificuldade de aceitar aquele medo, receio e pouco respeito pela comunidade científica ou até desconhecimento, né? Não conhece, não sabe o que que vai ser feito e acaba trazendo desânimo, mas também desafio, né? Tentar às vezes conhecer, fazer um networking, algo assim para melhorar essa amostragem. Faz parte, né? Mas não desistam. E aí, Olá. Fechou o seu microfone, Lucas. E aí, o que que fazemos com a sessão? Vamos deixar ainda aberto? Aguardaremos mais alguma pergunta. Se ninguém mais tiver qualquer comentário ou perguntas, nós agradecemos. Eu gostaria de fazer uma pergunta, assim. Não sei nem se é uma. Já me respondeu, mas é para Paloma. Quando a Paloma fala, né, da dificuldade que na coleta, né, de dados, principalmente quando se pesquisa a empresas, né, a parte corporativa, sempre existe uma resistência muito grande, né, da colaboração desses executivos, ou seja, por informações, ou na coleta de dados. E aí, como o Lucas falou também, talvez por não compreender a importância do trabalho, então eu queria perguntar para a Paloma se deu para você sentir um pouquinho, né? Eu entendi a tua dificuldade, que não foi pequena, mas se você conseguiu perceber por que tanta resistência, né? Se era do período que todo mundo estava vivendo, ou você acha que, independente, né, do período, né, do Covid, seria uma resistência que você teria de qualquer forma? Não sei se você conseguiu sentir isso nesse momento da tua coleta de dados. Eu acho que, independente do período, eu ia ter de qualquer forma, porque, assim, me pareceu mais que é receio deles mesmo, de falar sobre o hotel deles, porque, querendo ou não, a gente pergunta se tem alguma dificuldade, essas coisas, e geralmente os gestores são muito receosos, não gostam de falar seus pontos fracos. Às vezes até inventam algo, né, para falar algo positivo. Aí a dificuldade maior foi essa, e também disponibilidade. Muitos estavam ocupados, estava em outra atividade, eu não estava presente no hotel, aí sempre tinha essas questões. Mas eu acho que, independente do período de Covid ou não, iria ter essa dificuldade. Obrigado, Paloma. Uma dificuldade, eu também faço muitas pesquisas de estudo de caso e survey, tu acaba desanimando, né, quando tu quer fazer ali. Eu queria, por exemplo, meu sonho é fazer indústrias. Eu não tenho contato em indústria, então chega lá, a gente acaba desistindo, porque tu vai chegar, eles não querem falar, né, dos desafios, dos medos, expor esses dados. É uma rede de networking que tem que fazer, às vezes, com um amigo que conhece,
ou ir numa entidade hoteleira onde ela consegue sensibilizar esses hotéis, esses gestores. São caminhos, né? Lutas que nós temos para conseguir sair das amostras por conveniência e ampliar os nossos estudos, né? Então, ali como a Débora fala, parabéns a todos, excelente apresentação, ela gostou muito. Infelizmente, ela vai ter que sair. Um forte abraço, né? Então, da Débora aqui, que está se ausentando. Até, abração, viu, Débora? Sucesso e bom SEMEAD. E com o restante, não sei se a Rosiane quer finalizar, então, a nossa apresentação, a nossa sessão, e depois eu faço só um rápido fechamento. Certo. Então, muito obrigada a todos e todas pela presença, aqueles que apresentaram, muito obrigada por compartilhar conosco, né, o conteúdo que vocês desenvolveram, as pesquisas, os achados da pesquisa, as angústias, como nós acabamos mencionando aqui. Peço, então, a vocês que não esqueçam de fazer a avaliação e também participem lá da sala de networking, né? E aproveitem o SEMEAD, ele ainda não acabou, ainda tem algumas atividades, então curtam as atividades do SEMEAD. Esperemos encontrar vocês em outros momentos, em outras edições do SEMEAD, né? E também até mesmo em outros eventos científicos que possam ocorrer em São Paulo ou fora de São Paulo. Tá bom? Parabéns a todos vocês e muito obrigada. Seria isso. Obrigada, Lucas. Obrigado, Rosiane. Faço então, repito as mesmas palavras para todas. Parabéns, sucesso na vida, na carreira. Tenho muita saúde, Aline, recuperação logo, se Deus quiser, né? Vacina. E peço novamente que preencham aqui a pesquisa, pois o pessoal sempre nos chama essa atenção. E é isso. Abraço, sucesso, e amanhã tem um dia inteiro de programação, tá bom? Abração. Obrigada, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Muito obrigada.